Fala, meus amigos, na última semana eu acompanhei a reforma de um aquário plantadão de respeito, aquele plantado de 250 litros lá da Ecotop, junto com meu amigo Diego Ribeiro, que é biólogo e aquapaisagista da Green Art. A gente já estava há um tempo programando essa reforma do aquário, né, tanto para ele fazer a reforma em si e eu registrar essa reforma para vocês. E enfim, essa reforma saiu, eu registrei algumas imagens aqui para vocês de como é que foi um pouquinho dessa reforma. Como eu falei, né, um plantadão com plantas de baixa demanda. Esse aquário tem 250 litros, 1 metro por 50. As plantas já estavam sofrendo bastante com as algas, né? Com o tempo foram aparecendo as algas e as plantas acabaram sofrendo bastante com isso, principalmente as anúbias e as microzorum. O intuito principal dessa manutenção foi refazer o plantio, né, dessas plantas e também tratar o surto de cianobactéria que estava tendo nesse aquário. E aí eu decidi filmar para vocês bem de pertinho para vocês terem uma noção, né, de como é que estava a situação do aquário. Realmente tinha muita alga nas folhas das plantas, que isso é muito ruim. A planta ela não consegue absorver os nutrientes corretamente, não consegue, inclusive, capturar, vamos dizer assim, né, a luz, né, da luminária do aquário. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras, o principal problema do aquário aí foi realmente a questão do surto de algas e cianobactéria que teve no aquário. E aí o Diego aproveitou para, além de fazer uma boa escovação nas plantas, nas folhas das plantas, né, ele aproveitou também para fazer uma boa aspiração para remover o excesso de sólidos, né, que acaba ficando entre os troncos e as próprias plantas. E é uma realidade, né, galera, que infelizmente acaba acontecendo com a maioria dos aquários plantados, por isso que eu decidi também gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho de como é que o Diego vai fazer essa manutenção, essa mega manutenção, na verdade. E durante essa manutenção, durante o vídeo, na verdade, vocês vão perceber que alguns peixes vão saindo aos poucos, né? Porque a gente também vai mudar um pouquinho a cara da fauna desse aquário. Tiveram alguns outros detalhes também que ele precisou refazer lá, né? Como, por exemplo, esse tronco ele ficava uma parte submersa e outra parte fora d'água, segurando, né, a luminária, servindo como um suporte para a luminária. Só que por alguma eventualidade, esse tronco acabou soltando, né, e aí teve esse problema aí dele ficar solto no aquário, né, com a luminária, mas só que não danificou em nada a luminária em si. E aí também, durante o vídeo, ele teve esse desafio aí de recolocar esse tronco no lugar para voltar, né, à ideia inicial. E aí, ó, um dos motivos dessa mega manutenção, né, conforme ele ia mexendo nas plantas, acabava subindo um pouco de matéria orgânica, né, que estava entre as plantas, entre os troncos ali, que é algo comum em aquário plantado, ainda mais por conta da questão das folhas mesmo das plantas, né. Algumas plantas aí acabam soltando folhas, essas folhas acabam entrando em decomposição, né, e acaba ocorrendo algum acúmulo de sólidos, como aconteceu nesse aquário aí. Ele aproveitou também para fazer uma boa aspiração e remoção de uma parte do substrato. Esse aquário tem uma parte de substrato que é cosmético, que é essa parte da frente aí que vocês estão vendo, e na parte de trás, bem no meio assim, entre os troncos e as rochas, tem uma parte com substrato fértil. E aí o Diego aproveitou também para tirar um pouquinho desse substrato que já estava bem magoadinho, vamos dizer assim, né? Já tinha sofrido um pouco com a ação do tempo aí no aquário. Ele foi fazendo a remoção dessa parte da frente que estava mais magoada para deixar também uma camada mais fina. Eu até achei que ficou bacana com essa parte da frente mais fina, porque abre uma visão maior do vidro frontal do aquário. Enquanto ele ia fazendo essa aspiração também, pelo outro lado, vocês vão ver já tinha uma mangueira repondo um pouco da água que ele estava tirando. É claro que a água estava saindo com uma velocidade maior do que estava entrando. E a água que está entrando do outro lado é uma água que já entra tratada no aquário. Por mais que vocês estejam vendo muitos sólidos em suspensão aí no aquário, né, saindo do meio das plantas, do meio das rochas, né, esse aquário é um aquário que está bem estabilizado, tá, galera? Inclusive é um aquário com rodóstomos, neon, que são peixes assim relativamente sensíveis. Era somente mesmo o acúmulo de sólidos que não interferia em nada em relação à questão de composto nitrogenado. E olha aí, lembra do que eu tinha falado? Por um lado a água sai e por outro ela já entra tratadinha no aquário, né? Só que ela está entrando uma velocidade menor do que ela está saindo, justamente para controlar um pouco mais o nível da água aí dentro do aquário, né? E não ficar aquela descida de água muito rápida, né, e não estressar mais os animais. É um procedimento que realmente estressa os animais, né? Só que a gente tem que fazer de tudo um pouco para estressar o mínimo possível. E aí chegou a hora, né, de passar a tesoura, passar a faca aí nas folhas, as folhas que estavam mais afetadas, né, pelas algas. Ele decidiu removê-las
para que possam surgir novas brotações a partir da remoção dessas folhas que já não, teoricamente, já não serviam para nada, né? Já estavam completamente afetadas pelas algas e pelas cianobactérias. Tem algumas plantas aí que ele vai tirar e vai adicionar plantas novas também, mas isso a gente vai falar mais para frente aí no vídeo. Só que um fato que nesse momento ele decidiu cortar principalmente as folhas das anúbias, né? Ele focou nas anúbias, nas que estavam mais prejudicadas. Chegando na hora do plantio, ele pediu o reforço ao nosso amigo Stefan, que trabalha lá na Ecotop, né, para ele podendo tirar as plantas de dentro dos vasinhos, que inclusive essas plantas são plantas da Chácara Takeyoshi. As melhores plantas de cultivo emerso que a gente tem para o aquarismo no Brasil, com certeza são lá da Chácara Takeyoshi. E aí o Stefan adiantava esse processo de tirar as plantas do vasinho, entregava, né, passava para o Diego plantar no aquário. E assim foi com todas as plantas. Todas, sem exceção, todas as plantas que chegaram muitas plantas, inclusive, para esse aquário, e acabou mudando até um pouquinho a cara do aquário. No final vocês vão ver a diferença que ficou. E daqui a pouquinho também a gente vai falar todas as plantas, todas as espécies de plantas que nós utilizamos nesse aquário aí. Inclusive são todas plantas de baixa demanda. As famosas, né? As famosas plantas low-tech. E além do plantio, né? Ele acabou conseguindo dar um jeitinho ali com o tronco, né? Vocês perceberam que no início do vídeo, o tronco da esquerda, que ficou a luminária, ele estava fora d'água, né? O Diego conseguiu dar um jeito ali. Ele fez meio que uma amarração com aqueles enforca-gato, né? E tudo isso aí não vai ficar à mostra, tá, galera? Nada disso que tá aparecendo vai ficar à mostra. Todas as plantas que irão entrar no tronco vão cobrir essa parte aí. E esse enforca-gato, essa braçadeira aí, ela não faz mal algum aos animais, né? Não vai liberar nada na água que vai prejudicar os bichos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês acompanhando aí, curtindo o plantio do plantadão de respeito, plantadão de 250 litros. Bora lá! Fala, meus queridos. Só usei o fala, meus queridos, porque ele pediu. Porque a gente nem tá no início do vídeo.
mas é a primeira vez que a gente vem aqui no vídeo para falar para vocês, né? O vídeo estava só narrado para a galera, mostrando o iniciozinho aí do processo de reforma aqui do aquário Plantadão. Estamos aqui com ele, Diegão. E aí, Diego? Fala, Matheus, tudo bom, pessoal? Vamos mostrar aí pra galera o resultado após quantos dias? São 5 dias, né? 4 dias. 4 dias. É. Olha aí o resultado do Plantadão de Respeito. É um aquário, como vocês já ouviram aí durante o vídeo, né? De 1 metro por 50, 250 litros. Que aí o Diego decidiu colocar algumas plantinhas de baixa demanda, né, Diego? Apresenta aí um pouquinho pra gente as plantas que nós colocamos aí. Nós não, você colocou no aquário, né? Durante esse processo aí de reforma. Então, Matheus, na verdade ele sempre foi, né, um aquário de baixa demanda. Sim. Eu fiz reposição de algumas plantas que estavam bem deterioradas, né? Outras eu mantive, como por exemplo as criptocorines, são as mesmas que a gente já tinha. Ainda tem algumas sofrendo com um pouquinho de alga, mas isso eu acredito que deva ser controlado nas próximas semanas. A gente tem 2 tipos de criptocorine, que é essa menorzinha aqui, ó, criptocorine parva, e essa com as folhas maiores, mais amarronzada, é criptocorine Beckett. Essas criptocorines, elas estão fixadas em algum substrato fértil ou não? Não, elas estão somente no substrato inerte. E vão bem, né? Olha que as raízes dela. Sim, elas são uma característica, né, Matheus, das criptocorines, elas liberam essas raízes bem robustas, né, bem vigorosas. A única região do aquário que eu tenho um pouco de substrato fértil ali atrás, onde estão as Echinodoros tricolor e as Valisneria. Inclusive essa foi uma das plantas que a gente não tinha na versão anterior, assim, chamado no aquário, né? E agora foram adicionadas. Tá? Eu quis fazer esse acabamento ali com as Valisnerias, porque elas são plantas que crescem bastante. Sim, vai fazer meio que um paredão lá atrás. Exatamente. Né? Tá? Outra planta que a gente adicionou, que também não fazia parte da composição, são essas anúbias aqui de folhas maiores. Elas são as anúbias Gabon. Tá? E o restante foi reposição mesmo por conta de deteriorização, mas a gente ainda tem muita planta aqui da montagem original. Né? Por exemplo, as anúbias coffee-folha, aqui a gente tem uma, pode ver que ela ainda está um pouco afetada com alga também, essa planta aqui, ó, tá? Eu ainda vou passar mais uma limpeza nesse aquário essa semana, lembrando que a gente removeu a grande maioria dos peixes, né? 90% da fauna, eu diria. Só ficou basicamente os rodóstimos, né? Algum comedor de algas que a gente não conseguiu capturar, porque são peixes bem ágeis. Otossínclos também. Alguns otossínclos, xadrezinho, acho que ficaram alguns. Então, foram essas as modificações que a gente fez. Foi uma intervenção bem severa, né, Matheus? O aquário, como eu disse, já estava bastante tempo sem manutenção. E eu fiz algumas trocas de água nesse aquário, com aspiração de sujeira. Retirei um pouco do substrato que estava aqui na frente em excesso. Vocês podem ver que agora a camada está bem mais fininha. Isso libera também ajuda você ter um espaço maior de visualização. Sim. Né? Então, foram as mudanças, né? Agora é tentar acompanhar os próximos dias, ajustar a fertilização. Esse aquário tem gás, tá, pessoal? Esse aquário tem gás carbônico. Lá atrás? São essas bolhas que vocês estão vendo aí, ó. Eu fiz ali a adição de um equipamentozinho que é o skimmer de superfície. Esse skimmer de superfície ele tem uma bombinha de 300 litros, então ele ajuda a gerar esse fluxo. Se você olhar ali, ó, as Valisnerias estão até meio de lado, né? Porque o fluxo está ajustado justamente ali para a direção do gás, do difusor de CO2, para poder fazer com que as bolhas consigam circular o aquário por completo. Sim, a gente vê que até aqui ainda tem algumas microbolhas. Sim. Lembrando que a eficiência, a qualidade do difusor, né, também faz diferença nesse processo. Quanto mais finas as bolhas geradas por ele, melhor, tá? E esse difusor é um difusorzinho bom, né? Vocês podem ver que as bolhas são bem fininhas, elas conseguem aí, né, percorrer o aquário todo antes de se perder para a superfície.
É uma fertilização mais básica que a gente vai estar usando aí, né, obviamente. Nada comparado aos aquários de alta demanda lá de trás. A iluminação É a mesma, né? é a mesma, também não fiz substituição, né? Deu uma boa limpeza nos troncos, porque eles também estavam afetados por algas, tá? Limpeza dos vidros. Esse aquário também estava com cianobactéria. Eu fiz a adição de antibiótico, tá? Eu não quis ficar tentando fazer controles menos invasivos, porque além de ser um aquário grande, né, Matheus, já estava no estágio muito avançado a ciano. Então eu parti logo para o uso do antibiótico e provavelmente hoje eu devo fazer uma boa troca d'água nesse aquário, que é para tirar um pouco dessa carga de antibiótico que a gente colocou na semana passada. Eu vou fazer mais algumas aspirações, né, porque a gente percebe que ainda tem um pouquinho de sujeira em determinados pontos, né, como a gente tem um fluxo de água correndo de lá para cá, a tendência é a sujeira se acumular. Se você puxar ali na câmera, ó, vai ver que ainda tem bastante sujeira acumulada ali nessa região aqui do aquário. Então, ó, aqui também. Então isso tudo tem que ser aspirado para que a gente consiga um resultado melhor, né? Não ter problema com excesso de nitrato e fosfato, tá? É claro, é um aquário que tem uma massa vegetal boa, apesar de ser uma massa vegetal de baixa demanda, então elas vão absorver nutrientes, né? Mas por enquanto eu voltei a fertilizar esse aquário somente com potássio e ferro, tá? São os dois únicos elementos que eu estou usando nesse aquário. Eu pedi para os meninos aqui, né, na verdade o Stefan, fazer uma dosagem no sábado, tá? E hoje, depois da troca de água, eu devo fazer mais uma aplicação somente desses dois elementos, ferro e potássio. E aí eu vou acompanhando o aquário, vou vendo como é que vai sendo a evolução dele, né? O crescimento das plantas, e aqueles detalhezinhos de carências nutricionais, e aí eu vou acrescentando outros elementos, né, de acordo com a necessidade do aquário. E é isso, cara, assim, o resultado eu achei que ficou bem legal, não ficou tão diferente da versão original no que diz respeito à flora, né? A flora está bem semelhante. Lembrando que esse aquário ele foi montado em parceria com a Chácara Takeuchi, que cedeu essas plantas aqui pra gente, tá? Então muito obrigado à equipe lá da Chácara Takeuchi que nos enviou essas plantas, tá? E são as plantas que a gente tem disponíveis aqui na loja para venda, né? Aqui vocês só trabalham com plantas lá da chácara? Né? Atualmente só com plantas da chácara, né? A empresa parceira nossa. E muito obrigado pela parceria, que já é de bastante tempo, né? Desde que a gente iniciou o projeto aqui, há 4 anos atrás, que a gente trabalha com as plantas lá da Chácara Takeuchi, tá? Como eu vinha dizendo, não teve grandes alterações, né, nas plantas. Foram apenas 2 espécies novas que foram acrescentadas, que foi a Nubia Gabon e a Valisneria. A Valisneria giga, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter mudanças aqui na fauna, tá? A fauna a gente pretende fazer modificações, né, para dar uma diferenciada, privilegiar outras espécies de peixe, porque assim, um aquário como esse, né, Matheus, acaba sendo um destaque e serve de inspiração para as pessoas, né? Então a gente deve pensar em conjunto aí com o restante da equipe qual a fauna que iremos colocar aqui para inspirar outras pessoas aí a ter esses animais nos seus aquários. Maravilha, né? A única planta que nós não falamos foram essas daqui, as Microsorium, né? Sim, falamos o nome, no caso. A gente tem Microsorium também, né? Vamos fazer um apanhado geral de espécies de plantas que a gente tem nesse aquário. Vamos lá. Aqui na frente a gente tem, como eu já falei no início do vídeo, Cryptocoryne parva, Cryptocoryne beckett. As anúbias, eu tenho Anúbia coffefolha, Anúbia Gabon, e eu tenho Anúbia nana. Se quiser pegar ali no topo ali, ó, ali embaixo também tem, tá? Então são essas 3 espécies de anúbias que a gente tem nesse aquário. Associado aos troncos também, a gente tem Microsorium pteropus, né, que é a versão mais clássica, né, de Microsorium. Na parte de trás, a gente tem, no substrato fértil, a Echinodorus tricolor e
a Vallisneria, tá? Então são essas as espécies, né? Você vê um aquário com poucas espécies de plantas de baixa demanda. Maravilha, então, Diegão. Reforma concluída do aquário. Em breve a gente volta aí com a inserção dos novos moradores. Vamos decidir ainda aí direitinho quais serão os próximos moradores aqui do aquário Plantadão de Respeito de 250 litros. Diegão, Green Art. Valeu, Matheus. Na Ecotop Aquários. Ecotop, que estará passando aqui na tela para vocês o @ da Ecotop lá no Instagram. A gente está sempre postando as novidades lá para o Instagram da Ecotop. Endereço também aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Para quem quiser fazer uma visita, a Ecotop fica onde, Diegão? Tijuca, Rio de Janeiro, Rua Conde de Bonfim, 838. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 18 horas. E aos sábados, das 10 da manhã às 14 horas. E para quem não puder vir até aqui a loja, tem o site também, www.ecotopaquarios.com.br, para você que quer comprar os produtinhos aqui da Ecotop, né? Sim, a gente tem tudo lá no site, né? Tem cupom de desconto lá para os seguidores do Matheus. E é isso, galera. Aproveitem, né? E quem quiser, está convidado para nos fazer uma visita. É isso aí, o cupom vai estar passando aí na tela para vocês, o site está lá, entrega para todo o Brasil. E é isso, meu querido, até o próximo vídeo, vamos que vamos. Soquinho para terminar os vídeos.